Bem-vindos a mais um episódio do Café com Bis, hoje com a Duda Herert, CCO da Bell, membro no projeto de empreendedorismo e inovação na Universidade de Chicago, que ela vai contar também um pouco mais sobre isso com a gente, e co-founder da Legault, empresa que foi adquirida pela Quinto Andar recentemente. E aí, Duda, tudo bem? Muito obrigada de ter topado vir conversar com a gente. Tudo bem, Jéssica? Nossa, é um prazer estar aqui. Obrigada. Legal, eu gostei de você ter trazido, né, o ponto da Ligout. Ligout foi minha primeira empresa, de fato. A gente fez esse M&A lá para o Quinto Andar. A gente, depois desse M&A, acabou trabalhando lá dentro, né? Toda a empresa foi adquirida e todos os funcionários acabaram virando funcionários do Quinto Andar. Inclusive, eu trabalhei lá um tempinho antes de cofundar a Bell, né? Então, minha história passou também pelo Quinto. E quando eu decidi fundar a Bell novamente com os meus outros sócios, essa história já tinha passado para trás. Então, estou muito animada porque acho que toda a história empreendedora da Duda, ela passa por muitas negociações. Então, acho que esse papo aqui hoje vai ser ótimo para a gente aprender, trocar junto e estou muito animada. Cara, eu super preciso. Eu já te falei no BG e assim, eu acho que todo mundo precisa. Não é um assunto que a gente tem tanta familiaridade quanto deveria. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende, na verdade, muitas coisas úteis para a vida na escola. Mas negociação, a gente vai para o mercado de trabalho sem saber nem pedir salário. Então, assim, estou muito feliz de ser capaz de oferecer esse conteúdo com uma pessoa que eu sei que adora esse assunto. E espero que as pessoas deixem muitas perguntas na caixinha para eu te mandar depois. Eu quero que seja esse tipo de episódio. Então, para todo mundo ficar um pouco mais ciente da sua história, você já contou um pouco aí da Ligout, do Quintandá, mas fala um pouco mais sobre sua vida geral. Quem é a Duda? A Duda, putz, nasceu em Niterói, né, no estado do Rio, e eu morei lá com os meus pais até meus 20 e poucos anos. Durante quando eu decidi ir para a faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, assim, muito argumentativa. E eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer comunicação social ou se eu ia de fato fazer direito. E na época meu pai, né? Meu pai é médico, assim, na cabeça dele só tinha medicina, engenharia, direito. Ele falou, vai fazer direito. Eu falei, tá bom, você vai abrir muitos leques. Eu lembro muito disso, assim, leques de oportunidades. Eu falei, tá bom. E aí eu fui pra faculdade e no quinto período, assim, eu falei, cara, eu odeio esse negócio aqui. Deus me livre. A única coisa que eu gostava, tipo, de fazer na faculdade era discutir com o professor sobre determinado assunto, tipo, específico na matéria. Tipo, cara, beleza, eu quero entrar numa discussão do porquê que esse assunto pra mim não faz sentido nenhum. Nunca tive vergonha, assim, nunca, nunca. É, e cara, eu negociava muito, assim, na faculdade, muito, porque eu estagiei desde muito cedo. Como eu não gostava de. Eu não tenho um perfil muito acadêmico, eu sempre gostei de aprender as coisas na prática. Eu simplesmente comecei a estagiar no segundo período da faculdade. Então, a minha vida era negociar com o professor para não ser repetida por falta, né? Tipo, reprovada, desculpa. E eu lembro que todos os professores falavam, Duda, mas não é possível, sabe? Tipo, cara, você precisa vir à aula e tal. Eu falava, professor, o importante é, tipo assim, eu vou estudar em casa, vou resolver esse negócio e, e não dá pra comprometer, né? Eu tenho que conciliar as duas coisas. Eu lembro que eu trabalhava no Jardim Botânico, assim, tipo, saía de Niterói pro Jardim Botânico, tipo, voltava, estudava à noite, sempre perdi uma aula. Tem até uma negociação assim específica na faculdade e lembrando, né, que eu não sabia o que eu queria, tá? Tipo, eu tava no direito e falando, odeio esse negócio, mas para mim foi uma experiência antropológica assim muito legal, tipo, sabe, conhecer pessoas muito diferentes e tipo ter a possibilidade de estar ali aprendendo bons argumentos, né, tipo, para justificar as negociações e os pedidos que eu sempre havia feito na vida. Eu lembro que teve uma específica que meus pais foram comemorar casamento aniversário de casamento e tal, e a gente ia viajar. A gente ia ficar 2 semanas fora. E eu conversei com todos os professores do período, na época, e expliquei. E aí um desses professores falou, Duda, tudo bem e tal, quando você voltar a gente conversa sobre isso. Todos me liberaram, não precisa se preocupar, não vai reprovar por falta, tá bom. Aí esse professor, quando eu voltei, eu cheguei na aula, normalmente, assim, com a minha mochila,
etc. E o professor virou pra mim e falou assim, ah, não precisa aparecer aqui não, você tá reprovada. Aí eu, como é que é? Ele virou e disse assim, tá reprovado por falta. Eu falei, professor, não foi esse combinado. Tipo, o combinado foi, vamos voltar, né? Tipo, e vamos conversar sobre isso e, né? Tipo, cara, não podia ser reprovada. E nunca tinha ficado de recuperação na minha vida, assim. Tipo, eu falei, que? Eu vou reprovar uma matéria que eu ainda falei com ele que a gente ia conversar. Aí ele falou, mas eu já pensei que você tá reprovada. Aí eu falei, tá bom. Saí de lá, falei, quem é o chefe do departamento? Né, era uma aula de direito penal. Eu odiava direito penal. Falei, putz, essa matéria me dá um saco. Eu falei, vou ter que arrumar um jeito para poder fazer a prova, né? Que eu só queria fazer a prova para passar. Aí descobri quem era o chefe do departamento. E aí era um professor de direito constitucional. E aí eu fui e falei, tá bom, quais são os horários que ele tá na faculdade? Descobri quais eram os horários que ele estava. E era muito difícil falar com ele, assim, juro. Ele não respondia e-mail, eu nunca tinha tido aula com ele pra falar diretamente e tal. Tá bom. Cheguei lá, ele tava fazendo uma aula num lugar que era tipo um aquário, assim, era tipo, sabe, era todo de vidro e tal. E aí eu bati assim, e aí ele falou, tô dando aula. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, gente, esse homem não sai da minha vista hoje. Peguei uma cadeira, sentei do lado de fora, fiquei assim, ó, sentado. Aí ele saiu, terminou a aula. Eu falei, não, ele vai passar por mim, com certeza absoluta. Passou. Falou, tudo bem? Eu falei, professor, tudo bom e tal. Eu explicar aqui uma situação que aconteceu e etc, papapá. Aí ele virou e falou, Duda, assim, é prerrogativa ali do professor, né? Se ele decidiu, tipo, que ele vai te reprovar por causa da falta, eu falei, professor, mas assim, a gente combinou que a gente ia discutir sobre isso, né? E eu cheguei e ele falou, você tá reprovado. Ele falou pra mim, vai, viaja com calma, tranquila, sabe? O negócio bizarro. E aí eu olhei e falei, cara, como assim? Vou reprovar? Aí ele, a prerrogativa dele. Eu falei, professor, você não tá entendendo. Falei, eu não posso reprovar. Se eu for reprovada, eu vou ser demitida. E o que, né, não sei se era 100% verdade, tá? Mas assim, ia ser muito ruim, tipo, ter que falar que eu fui reprovada numa matéria, porque, se não me engano, direito penal, ela prendia. Tipo assim, eu não ia me formar no tempo certo, entendeu? Se você reprovasse uma matéria, ia, tipo, acabar aprendendo outras subsequentes. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei assim, Carol, eu vou ser demitida, porque, tipo, eu vou ter atraso na minha graduação. E, cara, eu conto com esse trabalho, assim, é muito importante pra mim e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fui, tipo, juro, podia até ter feito teatro, assim, tipo, eu lembro que uma lágrima escorreu, assim, no meu olho. E aí ele olhou e falou, calma, querida, calma, fica tranquila. Olha só, eu vou conversar com o professor tal. Eu falei, tá bom, então, professor, eu conto com você, né? Tipo assim, pela boa compreensão, porque assim, combinado não sai caro. Se ele tivesse falado pra mim, ó, você vai reprovar com certeza, eu teria falado, gente, não vou viajar, né? E aí, eu lembro que ele falou, vai na aula no dia seguinte. Não garanto nada, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí cheguei na aula no dia seguinte com a minha mochilinha. Aí passei, juro, na frente do professor. Aí o professor falou pra mim, oi, querida, tudo bem? Aí eu falei, professor, não sei. Né, eu tô reprovado? Não tô reprovado? Ele, imagina, que reprovado o quê? Que a gente ia fazer um negócio desse? Que isso? Você acha que a gente ia te reprovar porque você faltou da viagem? Não sei quanto é importante isso pro seu trabalho. Então eu falei, então tá bom. Aí voltei, sentei no meu lugar. Que doida! Por que eu tô contando essa história? Assim, porque eu acho que um dos princípios básicos de você negociar as coisas é você estar preparado, né? Tipo, não é você achar que vai ter alguma surpresa ao longo do caminho, assim, é você ter certeza que vai acontecer alguma coisa que você não espera. Dito que existe essa possibilidade, né? Como que você conduz ela da melhor forma, assim? E eu sempre fui uma pessoa super criativa, assim, eu falei, meu, eu não vou reprovar essa matéria, mas nem a pau, assim. Eu dou meu jeito, sabe? Eu precisava dar um jeito, eu dava. Então, terminei a faculdade de Direito, falei, cara, não quero fazer isso da minha vida, tirei minha carteira do AB e falei, vou começar a empreender. E aí eu e meus primeiros sócios, que são grandes amigos meus, montamos a Ligout, que era uma PropTech, e isso foi em 2018. Em 2021 ela foi adquirida, né, através de um M&A pelo Quinto Andar, e eu trabalhei lá durante 1 ano e meio, saindo do Quinto Andar, porque eu já estava na hora de dar novos passos, assim, eu acho que o meu aquele senso de não pertencimento durante a faculdade, ele acabou voltando para dentro de mim, assim. Eu acho que a única vez que eu fui feliz mesmo profissionalmente foi quando eu estava empreendendo. Então, eu me sentia muito conectada, assim, tipo,
de, putz, estar podendo fazer diferença, poder ser criativa, o meu lado criativo, argumentativo sempre foi muito grande. Então, você pode imaginar, assim, eu, com questão de hierarquia, eu sou uma desgraça, assim. Tipo, a pessoa fala, cara, você tem que fazer tal coisa, se eu acho que a coisa está errada, eu falo, não vou fazer. Eu vou deixar dessa forma aqui. E aí, dentro de um ambiente muito hierárquico, não é o caso do quinto andar, imagina, mas, tipo, pensando nas minhas experiências profissionais, nossa, eu sempre tive muito problema com o chefe, assim, muito problema. E aí eu falei, cara, como é que eu posso estar num lugar em que eu posso exercer essa criatividade, mesmo que me faltem recursos e eu tenho que começar por um período difícil? Foi empreendendo. Então, é muito legal você construir alguma coisa. E aí, saindo ali, né, do quinto andar, fiquei em dúvida sobre o que eu iria fazer profissionalmente de novo, até que eu decidi me juntar numa nova empreitada, né? Que é a Bel, a empresa da qual eu sou cofundadora hoje em dia. Massa, velho. Assim, ouvindo a sua história, eu fiquei refletindo sobre, cara, o que é negociação, assim, de fato? Porque aí me lembrou alguns episódios da minha vida, na real. E me lembrou um muito específico que eu acho que traz o que eu quero dizer aqui. Eu fiz um curso, assim, de marketing de performance e tudo mais, e no final desse curso tinha premiações. E aí tinha premiação de melhor funil, de melhor argumentação, nananana. E aí a banca inventou um prêmio para mim, que era Prêmio Legal. Somebody Love. Que era, tipo, eu fiz a defesa. E aí o povo começou a fazer muitas perguntas e tal, assim, e, tipo, cara, eu levei todas as perguntas assim no bico. Tipo, eu não sabia, não adivinha. Psicografei ali as respostas e tá. E aí não existia esse prêmio. Aí, tipo, prêmio Somebody Love pra jazz aí. E aí eu me identifiquei muito com essa história. Tipo, faz sentido. Isso é negociar também? É como é que é? Claro que é. Bom, adorei, amei, Somebody Love. Na hora que você falou, eu já associei, falei, cara, não devia existir esse prêmio. Assim, a gente fala, levou no Somebody Love total, né? De máximo. Eu acho que é o seguinte, primeiro o que eu penso sobre negociação? Negociação é inerente às relações humanas. Assim, na vida a gente tem o que a gente pede, né? A gente só precisa saber pedir direito. E eu acho que tem algumas pessoas que acham, tipo, eu não nasci para negociar, eu não nasci para isso e tal. Não tem nada disso, assim. Não tem perfil certo para você ser negociador, você não ser negociador. Assim, para mim, todo mundo precisa aceitar que isso faz parte da vida. Assim, você acorda negociando com você mesmo, assim, tipo, cara, será que eu vou colocar, tipo, o soneca, eu vou clicar no soneca ou eu vou levantar, assim, né, na hora que o meu despertador tocar? Putz, será que eu vou tomar café da manhã sem adoçante ou com adoçante, sabe? Qual a escolha que eu tô fazendo pro meu dia a dia ali? Você acorda negociando com você mesmo e a vida humana ela é feita de relações, assim. Então, as pessoas, elas têm visões diferentes, né? Elas têm percepções diferentes do mundo. Para você estar em fluidez numa relação que você constrói com o outro, né? É preciso você, em primeiro lugar, entender o outro, né? Isso para mim a gente costuma achar que a escuta ativa, ela é uma atividade passiva, mas eu acho que ela talvez seja uma das atividades mais ativas que eu já presenciei, assim, já pude exercer, porque para você poder pedir algo a alguém, você precisa considerar, tipo, o ambiente em que você está, tipo, antes de você entender alguma coisa, tipo, por exemplo, no seu caso, né? Tinha premiação, tinha vários prêmios, etc, etc, etc. Mas claramente alguma coisa que você fez se destacou ali, assim. Então você conseguiu ter, às vezes, de uma forma não intencional, uma percepção sobre o ambiente que você estava e sobre as pessoas que estavam julgando aquele momento. E quando você consegue perceber o outro, você consegue se comunicar de uma forma que seja compreensível para ele. Por isso que eu acho que a negociação, dentro de um aspecto negocial, é tão importante você conhecer o outro para que você possa falar a mesma linguagem dele, porque as pessoas costumam ter mais facilidade de compreender aquilo que elas conhecem, aquilo com o qual elas se identificam, entendeu? Então, eu acho que sim, claro que é negociar. Eu não sei até que ponto foi tipo, cara, existe a possibilidade de
da gente dar um prêmio aqui para alguém, ou se eles simplesmente criaram esse prêmio para você, tipo, em cima da hora, isso te pegou de surpresa, né? Eu não tenho esse contexto, mas claramente você adotou algum tipo de postura ali que chamou a atenção desse pessoal, né? Do pessoal que estava ali é, fazendo essa premiação que te permitiu estar nesse lugar, assim. E aí eu acredito muito nisso, assim. Tipo, beleza, o que a Jéssica fez? Eu vou até voltar a pergunta para você, assim. O que você acha que, tipo, te possibilitou receber esse prêmio? Tipo, o que você acha que fez a diferença? Foi a sua ousadia, assim? Foi a sua criatividade? Foi, tipo, a sua coragem de responder o que ninguém estava disposto a responder? Porque talvez inconscientemente seja isso que o outro ali que estava julgando esse prêmio estivesse esperando, sabe? Eu acho que foi um pouco disso, de tudo isso, porque eu me lembro claramente de que toda vez que as pessoas me questionavam sobre a estratégia que eu tinha adotado, eu trazia frases, tipo, quotes teóricos, assim, tal qual tinham falado durante as aulas, assim, sabe? E aí eu devolvia para a pessoa como se, na fluidez da minha conversa ali, aí a frase inteira era do professor, praticamente. E eu conseguia defender os meus pontos e fazer todo mundo concordar comigo. E eu nem sabia, assim, eu não tinha tanta certeza naquele momento se eu estava absolutamente certa. Mas eu fiz todo mundo acreditar que eu estava. E aí eu acho que foi muito mais pelo jogo de cintura e pelo engendramento ali do meu discurso que todo mundo percebeu, do que, sei lá, por ter sido outstanding, assim, sabe? Eu acho que foi muito mais esse conjunto aí, coragem, fala ali uma coisa que massa, ela prestou atenção na minha aula, assim, sabe? Ela trouxe aquilo que eu Então, disse. exato. Então, foi até o ponto que eu falei, assim, tipo, então você conseguiu, tipo, na sua estratégia, e ele pensado ou não, e o que eu acho interessante é que, tipo assim, a Jéssica, na cabeça dela, tipo, olha só como é que é as nossas relações, né? Tipo, putz, cara, eu vou falar aqui o que foi dito pelo professor na aula, ou tipo, os quotes que ele utilizou e etc e tal. Dessa forma, ele vai entender que, putz, eu prestei atenção na aula dele, e na cabeça da pessoa que está ouvindo, isso gera uma relação de empatia, entendeu? Porque você fala, caraca, pô, ela prestou atenção no que eu falei. Se ninguém falou nada que foi dito na aula e tal, você já, tipo, já se destaca ali, entendeu? E aí a pessoa fala, tipo, caraca, olha, putz, ela já chamou minha atenção. E aí você conseguiu construir seu argumento com base nisso. Eu acho que é, o mais importante quando você está pensando numa estrutura negocial, para mim, é você se conectar com o outro, você ouvir, você saber o que importa para o outro. E claramente, nesse exemplo que você deu, a sua estratégia adotada, né, de parafrasear o que foi dito na aula, demonstrar que você tinha conhecimento, que você prestou atenção naquilo, influenciou no resultado, entendeu? Então, sim, isso é negociar, sabe? Muito bom. E assim, qual é o básico que uma pessoa precisa saber antes de iniciar uma negociação? Porque no meu caso foi totalmente, assim, instintivo. Mas, por exemplo, a gente está se preparando para entrar numa reunião. E aí a gente tem aquilo ali, os docs, os pontos e tudo mais. O que eu preciso de dever de casa antes de chegar em qualquer uma reunião que eu saiba que eu vou precisar negociar qualquer ponto que seja? Legal. E a primeira coisa, vou contar um pouco de como eu lido com as negociações de trabalho, assim, no dia a dia. Até em casa mesmo, com meu noivo, assim. Quando eu vou entrar numa discussão no sentido, né, de troca. Em primeiro lugar, eu nunca vou despreparada sem saber o que o outro, quem é o outro, assim, né? Então, digamos que no caso do meu noivo, eu já conheço meu noivo, eu já sei os traços dele, assim. Eu já sei os traços da personalidade dele, eu já sei o que aflige ele, a maneira como eu posso comunicar determinadas coisas. É quase que, cara, para mim, negociar é uma questão de psicologia mesmo, de você entender como é que o outro vai absorver o conteúdo daquilo que você está falando com base nas vivências dele, não diz respeito sobre você. Então, como que eu consigo captar o outro, entender a outra pessoa, o que é importante para ela e de maneira pensada, estratégica, conseguir colocar os meus pontos para que eles sejam enfatizados e eu tenha mais chance de sucesso à medida que eu vou falar as coisas que a outra pessoa também quer ouvir, né? E gerar confiança para essa troca.
Mas digamos que eu vou entrar numa reunião de trabalho. Então, tô fazendo uma reunião com quem eu não conheço. Porque no caso de quem eu já conheço, eu estou lidando com um chefe, com um só. Eu já sei como é que essa pessoa performa, assim. Então, eu já sei, eu me organizo em como eu vou comunicar os meus pontos, que faz muita diferença, assim. Se você entrar num embate com uma pessoa que às vezes é um pouco mais destemperada, etc., aquilo ali não vai ter resultado nenhum, assim. E aí, eu acho que isso é a beleza da coisa, que às vezes você tem um ponto tão importante para você quer defender aquilo com unhas e dentes, e para outra pessoa, quando você não se coloca no sapato dela e você não entende o que é importante para ela, assim, independe o argumento que você vai utilizar pro seu, assim, porque ela vai se sentir desrespeitada, ela vai sentir que ela não está sendo ouvida, que ela não está sendo compreendida. E nós, seres humanos, queremos ser compreendidos. Por isso é uma questão de psicologia, assim. Você quer sentir que o outro está te escutando. Mas entrando numa reunião que eu não conheço, a pessoa, eu vou primeiro saber quem é a pessoa, eu vou primeiro entender como que ela trabalha, como é que essa pessoa ela age, né, com outras pessoas no dia a dia, qual é o feedback que outras pessoas têm sobre ela. Vou fazer esse meu dever de casa. É, Vou começar a reunião escutando muito mais que falando. Isso, eu acho que foi uma das maiores dificuldades para mim, assim, para conseguir negociar melhor as coisas que eu queria. Eu sempre gostei muito de falar, assim, muito, 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 de trocar, de dividir, etc. Mas eu acho que a arma mais poderosa que você tem é deixar o outro falar, porque você capta tanta informação importante. Deixa a pessoa falar sobre ela. O ser humano, o que as pessoas mais gostam na vida é falar delas mesmas, assim. E aí você pega muita coisa, muito detalhe que você às vezes não conseguiu, né, estudar de maneira prévia, você não consegue ter alguns traços de personalidade, de característica, tipo, às vezes podem ser conflitantes, que outras pessoas tenham passado para você, é importante a percepção que você vai ter. E a forma mais fácil de fazer isso é você deixar a outra pessoa falar. Para você deixar a outra pessoa falar, você pode criar um ambiente ali um ambiente empático, né? Um ambiente tipo, eu vou dar um exemplo, né? Oi, Jéssica, tudo bem? Como é que você tá? E tal, papá. Ó, eu recebi aqui o documento, né, da reunião que a gente vai fazer. Entendi que a gente tem esses pontos aqui para tratar hoje. Mas eu queria que você me contasse um pouco mais, né, os motivos pelos quais a gente está organizando esse momento. Quais são as dores que você está sentindo, né? O que você acha que a gente pode melhorar a partir daqui? O que é importante para você? E aí deixa a Jéssica falar, assim. E perguntas muito abertas, né? Porque quando a gente tem perguntas fechadas, que elas vão para sim e não, né? Tipo, sim, ou só não, você perde muito ali, né? Oportunidade. Às vezes você tem um limite também de perguntas que você pode fazer. Digamos que você está lidando com uma pessoa muito difícil, né? Você tem que aproveitar muito bem os momentos que você tem para deixar essa pessoa falar, para você poder interagir com essa pessoa. Então, eu sempre priorizo as perguntas abertas, assim, para que as pessoas possam me dar ainda mais informação. Informação é poder. E aí você vai consolidando dentro de você e falar, beleza, eu vim com essa estratégia aqui, eu vim com uma estratégia de ter um approach, vou dar um exemplo, muito vendedor. Assim, uma estratégia de sales, tal, vou vender o sonho aqui conversando com esse investidor, esse potencial investidor para minha empresa. Só que quando eu escuto o cara falar, eu escuto que ele é um cara muito mais técnico, assim, muito mais técnico. É um cara que valoriza outras coisas. Não que não seja bom fazer um discurso vendedor, assim, mas cara, acho que não vai colar tão bem. Aí, enquanto ele tá falando, eu tô adaptando na minha cabeça que, beleza, o que eu consigo trazer de similaridade da minha vida para com a vida dele, para que ele consiga se identificar, né? E ele consiga ter mais empatia pela situação. E isso aconteceu, tá? Essa semana passada, inclusive. A gente estava falando com um potencial investidor para Mel e ele era muito técnico, assim, muito técnico. E eu sou muito informal, assim, eu sou muito. Cara, se eu vou contar minha história aqui, eu vou contar que eu trabalhei na Richa, sabe? Tipo, vendia, fui melhor vendedora da loja e tal. E eu falei, cara, isso aqui não vai colar pra ele, sabe? Tipo, eu falei, cara, vou ter que encurtar minha história aqui. E o que eu percebi que a gente tinha em comum, apesar de a gente ser completamente diferente, cara, o cara é economista de formação, assim, tipo, a história dele, mercado financeiro na veia. Eu, cara, direito, trabalhei com RI. O que parece com ele, né? Para poder fazer esse cara, tipo, me ouvir com mais facilidade e ter mais empatia pelo que eu tô falando, pelo que eu tô pedindo. O que a gente tinha em comum era resiliência, assim, na nossa experiência empreendedora, porque ele também já tinha empreendido. E aí, minha filha, na hora, assim, que eu captei, eu falei, beleza, já vou aqui, ó,
adaptando minha estratégia, tem que ser fluido, sabe? E foi ótimo, foi uma negociação, um bate-papo, assim, muito prazeroso. E você tem algumas formas de ver, né, como esse bate-papo é bom ou não, assim. É, às vezes a gente tem, tipo, hard stops, né, na conversa, e etc., tem uma outra reunião vindo. Quando você está falando com o investidor especificamente, cara, um ótimo sinal é quando a pessoa acaba passando do tempo que ela tem com você. Então, tipo, eu só tenho 30 minutos, aí do nada a gente filtra 45, tá 1 hora. Nesse caso específico, a gente tinha uma reunião de 1 hora, ela virou 2. Então eu falei, bom, acho que ela tá legal, sabe? E a gente recebeu uma nova comunicação falando pra gente bater um papo de mais 2 horas e meia, assim, sobre o produto da Bell. Então, o que eu quero dizer é, quando você, até voltando para o seu exemplo, quando você começou a usar, né, tipo, os coaches e etc e tal, e trazer o que o pessoal do curso tinha falado, você criou um ambiente empático ali, né? Você fez com que as pessoas conseguissem se identificar com você e ali que elas conseguissem te ouvir, assim. Então, para mim isso é básico, tá? Você, tipo, primeiro precisa conhecer o outro, para você saber com o que você está lidando. Segundo, precisa ouvir muito mais do que você fala, para que você consiga adaptar o seu discurso de forma que ele seja mais persuasivo. A gente tem vários perfis de pessoas, assim, dominantes, aí tem a galera que é mais tímida, e aí tal. Tipo, você acredita que tem algum perfil que seja muito mais fácil de conseguir levar na negociação, que consiga ter essa influência numa boa postura, numa boa abordagem, assim, tipo. Porque, vamos ser sinceros, assim, carioca já vem de fábrica um pouco com esse negócio de conseguir levar ali, né? Na lábia e tal. Uma mítica em torno disso. Que muitas vezes se comprova verdade. Quando você vê, já foi. Então, Ruim, né? Até pro lado ruim, né? Você vê o Chico Moedas lá com a Luísa Sonza, que tristeza, né? Levou ela na lábia mesmo ali, tava lá com outra no bar da cachaça e enganou ela mesmo, entendeu? cara, esse é um clássico. Eu nunca me canso de ver o Casé tirando com a cara dele por causa disso. Pra mim pode ser o ano inteiro isso daí. Mas aí, você acha que tem algum perfil que já é mais propício a conseguir, assim, ter essa fluidez, esse jogo de cintura mais fácil? Cara, eu acho que pessoas que são extrovertidas, elas se sentem mais confortáveis em estarem em posições em que elas precisam pleitear mais coisas, falar mais, etc. Porque, como eu falei, negociar é você pedir algo, né? Você pedir, só que você precisa pedir de maneira correta. Agora, eu não acredito que pessoas extrovertidas elas sejam negociadoras melhores do que pessoas introvertidas. Não acredito mesmo, assim. Tanto que você vê, né, cara, você tem. Vamos pegar é, clássico trabalho de vendedor mesmo, assim, né? Cara, as pessoas têm ranço de você pensar, tipo assim, num corretor de imóveis. Você tem ranço de pensar nesse cara. Você olha e fala, cara, ele é um loroteiro, assim, ele vai querer me passar a perna aqui. E apesar dele ser muito bom de lábia e tudo mais, aquilo, cara, a sensação que ele te gera não é de confiança. Isso pra mim é o mais importante. Cara, pra você ser um bom negociador, você precisa inspirar confiança no outro. E, cara, o problema quando você está lidando com um corretor, com um cara ali de sales, de venda, tipo, sei lá, o cara vende carro também. Ranço, na hora, assim, você fala, putz, esse cara não tá preocupado comigo. Por isso que tem corretores imobiliários e, tipo, vendedores específicos, por que que eles performam muito melhor do que, tipo, alguns deles performam muito melhor que a maioria? Eles geram uma relação ali de confiança, de transparência com o cliente, né, o potencial cliente. Cara, eu acho um ótimo exemplo, né, voltando mais uma vez para essa estrutura empreendedora, e aqui eu estou dividindo pessoas, tipo, extrovertidas e introvertidas, tá? Tipo, Uhum. na minha separação de mundo. Cara, assim, se você olhar, tipo, eu acho que é muito importante dentro de uma estrutura de uma startup você ter pessoas com perfis complementares, tá? Tipo, você tem pessoas, né, que estão guiando aquela empresa com um perfil mais introvertido, outro com um perfil mais extrovertido, uma pessoa com um perfil mais técnico, outro mais vendedor e etc. Se você conseguir fazer isso, né, ter várias skills dentro de uma mesma pessoa, show de bola, maravilhoso. Mas só você parar para olhar, assim, empresas que, cara, foram, assim, absurdamente bem-sucedidas, assim, até o próprio caso do Steve Jobs, da Apple, assim, você pega o Steve Jobs, assim, cara, um cara extrovertido, não é nem um cara simpático, nem era, desculpa. Assim, o cara era
genial, assim. Primeiro que ele usava a estratégia dele de persuasão, era muito mais na entrega de resultado, assim, né? Então, o cara conseguia colocar ele na prática de que o que ele falava, ele executava, assim, executava muito bem e ele vendia o sonho. E pra mim era uma coisa, assim, todo mundo é vendedor, tá? Assim, no fim do dia, tá? Ou você tá vendendo propriamente, de maneira propriamente dita, porque você trabalha com isso, ou você está vendendo um sonho, uma ideia para alguém, porque para você negociar, pedir qualquer coisa, você está vendendo uma ideia para uma pessoa, né? Cara, o cara vendia a ideia muito bem, assim, tipo, de cara, design de produto, cara, você vendeu um lifestyle através de um produto que a Apple criou, assim, cara, genial, assim, o que o cara fazia. E ele não era uma pessoa extrovertida, mas não é mesmo. Você vai pegar outro caso aqui mais próximo, né? Tipo, de um fundador vivo, graças a Deus, né? Pra exemplificar esse caso. Mas a gente tem, cara, o Henrique do Bugrá, assim, da Brex, assim, que é casado com a Laura até. Eles tiveram aquele casamento em Noronha, etc. Cara, a Brex é, tipo, uma das maiores empresas, assim, cara, os moleques são outro nível. Assiste uma entrevista dele, tipo, do Henrique. Você vai ver que ele tem tudo, menos ser uma pessoa extrovertida, assim. Então, eu acho que existem pessoas que ficam mais confortáveis em iniciar esse processo de você precisar colocar a cara a tapa, de você precisar se expor ao outro, porque é uma exposição, né? Tipo, você fica muito vulnerável. Mas, cara, não acredito mesmo que existe um perfil específico de pessoas que negociam melhor do que outras. Eu acho que existem técnicas que ajudam as pessoas a negociar melhor. Assim, e bons negociadores aceitam determinadas premissas e trabalham em cima delas de maneira muito eficiente. Foi ótimo você falar nisso, que já leva a gente para a próxima pergunta, que inclusive está no roteiro, que é ferramentas técnicas. Então, assim, eu acho, aí pode ser só na minha cabeça, você pode. Eu acho que pessoas extrovertidas têm mais dificuldade de seguir técnica porque segue muito feeling. Isso Então, é ali verdade. você vai sentindo a temperatura da conversa, você vai indo, vai indo, vai indo. Mais pessoas tímidas acabam se apegando muito mais à técnica, porque elas sabem que elas não se garantem ali no carisma. E tá Perfeito. tudo bem, tipo, não é uma coisa nem ruim nem boa isso daí. Mas quais são as técnicas assim que pode ajudar a estruturar uma estratégia, tipo? Por mais que a gente queira ir no feeling, é importante a gente saber assim, é uma estrutura básica. Porque tem dias que não é isso que vai te garantir. Exato. Para mim, o ideal é ser um mix das duas coisas, tá? Quando você segue muito à risca uma técnica, como se fosse uma receita de bolo, isso te impede de conseguir ser fluido, né? Por exemplo, eu tô ali naquela conversa que eu te falei. Eu tava ouvindo, eu tinha uma estratégia já. Cara, eu ia seguir a minha estratégia de negociação para vender a minha história, tipo, vender a minha ideia. Se eu não tivesse preparada para, tipo, entender o feeling da situação, porque o cara não me falou que ele era um cara mais introvertido, que ele era um cara muito mais técnico e etc e tal, foi uma percepção minha. E aí eu falei, eu preciso adaptar rápido a minha estratégia aqui. Então, o problema de você seguir muito à risca as técnicas de negociação como se elas fossem uma receita de bolo, é que você perde essa percepção que é muito importante. Assim, pode, cara, significar o sucesso ou o fracasso de uma negociação. Mas eu concordo 100% com você que, tipo assim, pessoas que trabalham com vendas em geral, elas acham, tipo, propriamente dita, né? Tipo, vendas mesmo. Trabalho, tipo, corretor, vendedor de loja e tal. Cara, você vai só no feeling, assim, meu filho, tu não se garante no feeling. Não garante mesmo. Então, cara, tem algumas técnicas que eu, Duda, uso e, cara, elas sempre foram muito boas pra mim. Acho que as negociações mais difíceis da minha vida, todas eu segui essa técnica, obviamente, estando aberta, né, tipo, pra ter feeling. E eu me considero uma pessoa, tipo, de percepções altas, assim, tipo, a minha cognição é alta. Então, eu consigo entender, tipo, bem o outro. E ao mesmo tempo que eu tô seguindo ali minha estratégia de negociação, eu adapto ela no meio do caminho fácil. Assim, eu improviso muito bem. Então, se tá tudo saindo da maneira que eu queria, do nada, tipo assim, da avalanche no meio, minha filha, eu lido bem no somebody love ali, sabe? Eu acho que isso é importante. Então, eu acho que, em primeiro lugar, né, você ter a escutativa. E o que significa isso? Né? Você ouvir, não só para você ouvir, mas você ouvir para compreender e passar para o outro, né? Que você está compreendendo ele, você se coloca num lugar de empatia, por quê? Porque isso gera confiança, né? Não tem como você negociar uma coisa se a outra pessoa entender que você está pensando única e exclusivamente nos próprios interesses, né? Eu, particularmente, não acredito em negociações em que só uma parte ganha.
né? Apesar do resultado cheio poder ficar com uma pessoa só, eu acho que precisa haver uma troca e um sentimento de que a outra parte também recebeu alguma coisa, mesmo que seja o próprio ato de ser compreendido, entendeu? Vou até usar o exemplo de um dos meus livros preferidos, assim, cara, eu super vou indicar, assim, no final do episódio, que é o Never Split the Difference, que pega o caso do Chris Voss, que é, cara, um ex-agente da CIA, tipo, o cara é negociador de reféns. Negociadores de reféns, você não tem muito, tipo, como split the difference, né? Você não consegue, tipo, receber um braço. Tipo, beleza, né? Dá, tipo, win-win. Não dá, você tem que receber o refém inteiro, então você tem que vencer. Mas o que ele fala muito, né, sobre esse aspecto da negociação de reféns propriamente dita? Cara, os negociadores, tipo, desculpa, os sequestradores, e eu sou muito maníaca, tipo, louca de série policial, essas coisas de Criminal Minds, etc. Adoro, também indico pra caramba, amo. Se você pensar a psicologia da coisa é muito legal. Cara, a maioria das pessoas, elas têm, tipo, muitos traumas, e elas, tipo, ou elas têm um trauma específico que você precisa descobrir o que que é, para que essa pessoa se sinta compreendida, ela se sinta vista. E aí, no caso, né, quando você está negociando a vida de um refém, beleza, você recebeu o refém inteiro, mas você deu a possibilidade daquela pessoa se sentir compreendida, se sentir ouvida. Então, no fim das contas, para mim é win-win, assim, sabe? Tipo, é... e no dia a dia, assim, né, em negociações que você não precisa ser necessariamente, né, como se você estivesse negociando um refém, você pode ceder alguma coisa, você, às vezes você partir, atuar de forma proativa cedendo alguma coisa, né, pensar, tipo, isso aqui não me custa tanto, talvez se eu ceder isso aqui eu consigo receber aquilo lá na frente que para mim é mais importante. Eu acho que isso é muito importante para gerar um sentimento de que, beleza, então isso aqui é uma construção a dois. Então não é só o que importa para essa pessoa, é o que importa para nós dois. Além disso, acho que pelo fato de, cara, como eu falei, né, não falar as coisas ou ficar escutando muito, para mim sempre foi uma dificuldade, mas acho que a tática mais importante, mais eficaz, na verdade, não é nem importante, de negociação que eu já pratiquei, é verdade, tipo, você praticar o poder do silêncio, assim. Cara, o silêncio é incômodo para as pessoas. Todo mundo tem necessidade de preencher esse silêncio. Então, às vezes, eu tô aqui sentada com você, e aí você fala, e aí, Duda, tudo bem? Tipo, cara, a minha reação vai ser, e aí, Jéssica, tudo ótimo e tal, como é que você tá? Putz, cara, hoje o dia tá quente, né? Porque é um assunto, cara, tá calor aqui em São Paulo. Eu vou parar, Pô, tipo assim, é acabou aí, tipo. awkward, entendeu? É awkward, assim, tipo, é esquisito, né? E as pessoas vão ter. Você vai ver, se eu ficar quieta na minha, você vai falar, mas então, Duda, legal, e aí, o que que você fez hoje e tal, que não sei o que. Aí você vai trazer mais alguma coisa, seja uma pergunta, seja, tipo, qualquer coisa para preencher o silêncio. E na negociação, isso é muito eficaz, principalmente quando você está num lugar em que você recebe algo que você não quer. Eu sempre uso isso quando, tipo assim, cara, eu recebi uma proposta muito bosta. Tá bom, digamos eu tô aqui negociando salário. Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, Duda, a nossa proposta ela é imutável. Outra coisa que você aprende, nada é imutável na vida, tudo negociável, tudo. Não existe isso. É, Nossa proposta é imutável é essa. Cara, você pode simplesmente não responder. Você tem noção disso? Tipo assim, a pessoa fala, Duda, é isso. Cara, o salário que você vai receber por ano é X. Cara, se precisar ficar 5 minutos em silêncio, você fica. Fica 5 minutos. Porque a outra pessoa, ela vai ter a inclinação de falar qualquer coisa. Tipo, cara, o que que você achou, né? Tipo assim, dessa proposta e tal? Tipo, tá muito longe e tal, do que você queria e tal. A pessoa vai tentar arrumar um jeito de preencher aquilo de alguma forma. E quando você tá falando de negociação, a primeira pessoa que fala depois de uma proposta que é dada, ela tem mais tendência a ceder, tá? Então, isso aí, não tô falando que é uma regra assim absolutamente geral, até porque outra pessoa pode estar negociando comigo também e eu preciso identificar isso dela, mas de maneira tendenciosa, né, tipo, comumente falando, quem cede primeiro nessa parte do silêncio costuma estar mais aberto para ceder em relação a alguma das exigências. Então, as negociações mais difíceis que eu fiz na minha vida, assim, elas foram muito eficazes porque eu soube respeitar o poder do silêncio, assim. E pessoas introvertidas, pessoas tímidas, elas são ótimas fazendo isso. Ótimas. Isso é difícil para quem é muito extrovertido, para quem fala pra caramba, entendeu? Para quem é muito Aham. vendedor.
Mas isso pra mim é tipo, cara, se fosse qual das técnicas é a mais importante, assim, é mais importante meio que puxado, porque assim, você compreender o outro é muito, muito importante. Ah, cara, qual é mais eficaz? Pra mim é o poder do silêncio, assim. É muito, mas muito. Cara, eu acho Tipo, que se eu lanço uma proposta assim, a pessoa fica em silêncio, assim, eu fico em silêncio, e a pessoa fica em silêncio, eu vou achar que a pessoa assim, achou que a minha proposta era desonrosa, sacou? Tipo, foi tão trajante que eu não vou nem te dar resposta. é isso, é isso. E aí, tipo, você vai falar, cara, tipo assim, você vai falar, putz, eu ofendi essa pessoa, né? Tipo assim, É, e aí você vai puxar, assim, e a ideia é essa mesmo, entendeu? É tipo, porque a partir do momento que você puxar isso, você fala, opa, beleza, ele abriu a guarda, assim, tipo, sabe? Pra eu falar que, cara, isso pra mim não funciona, assim. E aí fala, beleza, mas por que que não funciona? Ótimo, aí a pessoa te deu espaço pra você argumentar, pra você negociar. Porque lembra, no início era essa proposta é imutável. Não é imutável, ele tá querendo saber por que que pra mim não funciona, também é imutável. Eu acho que tem um exemplo que eu gosto muito sobre estratégia de negociação, que uma amiga minha na faculdade, ela foi para um caminho diferente, assim. Mas sobre isso de você falar, cara, não tem como fazer, sempre tem. Isso pra mim foi uma prova viva. Eu era nova, eu tava no estágio, tava todo mundo se formando, tipo, sendo efetivado em escritórios e tal, e ela queria muito trabalhar nesse escritório, que era. Ela estagiava lá, ela queria ser efetivada no escritório de direito penal, basicamente crime de colarinho branco, assim, sabe? Era maior, assim, tipo, disparado, gigante. E aí, ela, ela queria ser efetivada, né, como advogada júnior, na época ela precisava ter uma sala. E aí, muitos escritórios fazem isso, falam, não dá para te efetivar agora, mas espera que depois de formado você fica mais, sei lá, mais 6 meses recebendo como, tipo, quase... É que você não vira advogado, mas você vira meio que, tipo, não é intern, aí tem um nome paralelo, quando você não é uma coisa nem outra, você não tá nem na faculdade, você não é nem advogado, entendeu? É tipo assim, um limbo, a pior situação que existe. Muitos escritórios fazem isso pra, tipo, deixa eu pagar ela mais barato aqui, né? Enquanto isso. Só que ela é muito boa, tipo assim, bizarramente boa, mas bizarramente boa. E eles falaram, cara, não tem como eu te investigar agora porque eu não tenho como te colocar numa sala. Não tem sala no escritório pra você. Tipo, você vai ter que sair da baia dos estagiários e você não é, tipo, não tem sala pra te falar. Fulaninha de tal advogada. Aí ela, tá bom. Entrou numa entrevista, tipo, um processo seletivo do escritório imediatamente concorrente. Ela não queria ir pra lá, óbvio. Ela só queria usar como barganha. E aí ela passou, óbvio, que ela era boa pra caceta. E, e os caras eram bons, mas não era, tipo, o sonho dela. E ela recebeu uma proposta melhor, inclusive, salarialmente, do que a proposta que ela ia receber lá no escritório, né, no primeiro. E ela falou, galera, é isso, tô saindo. Beleza? Aí o pessoal falou, beleza. Tipo, um dia depois, assim, o pessoal ligou e falou, cara, volta aqui, a gente vai resolver, tipo, a gente vai te efetivar. Aí ela falou, mas não tinha como, cara, quebraram uma sala. Quebraram uma sala. Então, depois dessa situação pra mim, eu falei, não tem nada que é inegociável. Assim, ficar quebrando uma sala. Você só precisa mostrar para as pessoas o quanto aquilo é importante. E eu acho que esse é um outro aspecto da negociação que é muito legal, assim, que as pessoas, elas estão mais inclinadas a tomar uma atitude não pelo fato, não pelo que você vai adicionar à vida delas, mas sim pela aversão à perda, né? Então, acho que esse é um bom exemplo. Nesse caso, eles basicamente entenderam que eles iam perder a minha amiga, que era uma ótima advogada, para um escritório imediatamente concorrente. E com base nisso, eles tomaram uma atitude. O fato dela ficar ali se vendendo como, cara, eu vou ser a promessa dos próximos anos de escritório, que de fato ela é. Um beijo para ela, que é maravilhosa, assim. Mas a conseguir fazer com que eles tivessem, né, essa percepção de que, cara, você está me perdendo, né? Isso é muito mais eficaz, assim, na hora de você esperar uma decisão, uma movimentação do outro lado. Tanto que você vê em relacionamento, né? Tipo, você fica avisando aqui pra pessoa, cara, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, você precisa melhorar isso. Cara, olha aqui, tipo, o tipo de pessoa que eu sou, e pô, você não tá me dando valor, que não sei o que, a pessoa, caguei. Cara, termina só, dá um pé na bunda da pessoa pra tu ver. Assim, então, eu acho que existem, né? Para mim não existe uma receita de bolo, mas existem essas táticas específicas que em toda negociação eu estou usando. Assim, a minha escuta é muito ativa, cara, eu respeito muito o silêncio, eu faço perguntas abertas sempre que dá. Tipo, você não vai me ver fazendo pergunta fechada, de jeito nenhum. Ou quando eu fizer, eu vou falar, tipo,
E aí, Duda, tudo bem? Tudo bem, Jess, e você, como é que foi seu dia e tal? Vou te dar uma ideia para você poder falar um pouco mais. E, enfim, é, conseguir entender o outro, assim, se colocar, fazer, gerar esse senso de confiança e empatia, assim, de que você tá tendo a capacidade de compreender a outra pessoa, porque isso faz com que ela se sinta mais aberta, assim, ela possa trocar mais informações com você, se sinta mais apta a ceder a determinados pedidos do seu lado. E assim, você já falou um pouco, na verdade, de fazer leitura da outra pessoa, mas tem eu já ouvi muito, apesar de não ouvir o conhecimento estruturado, que existem estilos de negociação. Estilos de, sabe? Aí tem a negociação mais agressiva, aí tem galera que é mais surtiva, assim, quando você vai ver, já foi. Tem como você identificar, assim, a outra parte da negociação enquanto você está vivendo aquele momento? E como é que você faz isso? Tipo, precisa saber muito já para você conseguir ter essa leitura? Ou já no começo já dá, assim, já chega, já consegue identificar umas chavinhas, assim? É legal. Eu acho que você não precisa, tipo, saber muito, assim. Pra mim, eu particularmente nem uso muito essas diferenciações, assim, de negociação. Eu simplesmente vejo que a pessoa está negociando, só que os mecanismos que ela usa para negociar comigo são diferentes, assim. Então, por exemplo, eu não vou separando em caixinhas. Eu só olho e falo assim, cara, beleza, essa pessoa aqui tá querendo ganhar de mim no grito. Tipo assim, tá bom, o que que eu faço com pessoas que ganham no grito, né? Tipo, eu simplesmente deixo elas gritarem e eu, tipo, uso muito a lei de silêncio. Tipo, vai muito, muito. Porque elas vão falando, vão falando, vão falando. Tem outras pessoas são muito difíceis de você conseguir captar qualquer tipo de informação, porque ela negocia muito bem também. Então, o cara tá usando ali uma tática de tipo, quero falar menos, quero deixar você falar mais. Só que aí eu particularmente vou por uma linha de criar uma base de confiança muito estruturada entre a gente. Então, eu sempre opto por exercer a vulnerabilidade, assim, tipo, muito give it first, assim, sabe? Tipo, putz, essa pessoa aqui tá difícil de quebrar, então eu tô vendo que eu vou precisar exercer a vulnerabilidade de maneira estratégica e pensada, para que ela também exerça e ela me dê alguma informação, porque tá difícil de captar. Então, eu acho que não é uma questão de você identificar o estilo negocial da pessoa, é você identificar quem é a pessoa. Tipo, é uma pessoa que é uma pessoa que tem um modelo mais agressivo, tipo, ela quer ganhar aquele negócio ali e ela tá pensando só nela, ou é uma pessoa que é muito analítica, assim. Cara, acho que uma das pessoas mais difíceis de negociar na vida que eu tive foi, tipo, o meu ex-sócio, assim, o André. Ele é muito analítico. Muito, muito. Ele não fala nada. Ele pratica a lei do silêncio, assim, 10 de 10. Eu tinha vontade de voar na tela, tipo assim, matar ele, assim, na hora, sabe? Porque ele falava, entendi. E eu, tipo assim, cara, esbravejando, esbravejando, esbravejando. E eu percebia que eu dava muito mais informação pra ele do que era necessário em determinadas situações. Pensa, eu estava negociando meu equity dentro da empresa, estava negociando a minha posição. Então, às vezes, eu, tipo, esbravejava muito, tipo, eu quero que seja feito dessa forma, porque isso aqui é justo. Inclusive, isso aqui cara, é uma baita falha, assim, você usar o termo justiça, assim, porque justiça é muito subjetivo, tá? O que é justo para mim não necessariamente é justo para você. Então, eu sempre opto por usar outros termos. Por exemplo, cara, isso aqui não está equilibrado. Por que não está equilibrado? Porque eu estou fazendo isso, 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 e o retorno está sendo esse, 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 né? Ah, depois eu vou até mandar esse link para ele assistir, para ele ver como é que eu negociei com ele durante o tempo. Mas eu percebi muito o estilo dele, né, de negociação, assim, o estilo dele de captar as coisas, e eu adaptei, assim. Mas no caso dele, como era muito nova, ele também, eu tava aprendendo ainda, né, tipo, todo esse processo, e eu fazia muito no feeling antes, e eu não usava muito, tipo, tática, assim. Eu fui entendendo, mas é super possível, respondendo sua pergunta inicial, tipo, você entender na hora qual é o estilo daquela pessoa. E aí, tipo, quais são as táticas que você associa para determinados estilos de pessoas, né? Elas costumam funcionar de uma maneira, tipo, óbvio, como eu falei, você tem que ser aberto a, tipo, a fluidez de você precisar adaptar a sua técnica, mas é, geralmente, quando uma pessoa é muito, tipo, fala pra caceta, pratica o silêncio, deixa ela falar. Fala, fala. Quando uma pessoa não fala nada, tipo, você se vulnerabiliza um pouquinho, assim, sabe? Tipo, você deixa a outra pessoa também contar um pouco dela e demonstrar que você confia nela. Então, dá pra perceber na hora. Certo? E como é que você lida com as objeções e até, tipo, táticas de pressão mesmo durante a negociação? Tipo, beleza, silêncio, eu entendi que é uma tática de pressão. Mas existem outros, assim, tipo, intimidar e essas coisas assim, de retórica mesmo, sabe?
Aí como é que você Uhum. escapole disso e ainda sai sorrindo? Eu acho que a principal objeção, né, o sentido da objeção é tipo você receber uma negativa, né? De alguma forma, assim. Eu acho que quando você pensa numa objeção, você está tendo alguma negativa de alguma maneira. Seja aquela pessoa está executando isso através de uma intimidação, a pessoa está se posicionando, te dando uma negativa explícita, etc. A maneira mais fácil para mim para lidar com isso é simplesmente não ter medo de tomar uma negativa. Tipo, toda negativa para mim é uma oportunidade de transformar essa negativa em algo positivo. Mesmo que não seja aquilo que eu imaginei no início. Então, negociar não é necessariamente você entrar na reunião e você conseguir exatamente aquilo que você quer, mas é você conseguir o melhor resultado de ambas as partes. Então, qualquer tipo de objeção que venha a acontecer, né, no meio da negociação, como eu falei lá no início do nosso papo, cara, são surpresas que eu já parto do pressuposto que elas vão acontecer e que eu não conheço elas, assim. Então, eu tô disposta, tipo, a adaptar o meu aceite pro resultado daquilo, contanto que ele chegue o mais perto possível daquilo que eu pedi, né? Se eu tiver que ceder algum pouquinho para conseguir esvair uma objeção de outra pessoa, tipo assim, cara, isso aqui é no-brainer, tipo, deal breaker para fulano. Tá bom, então deixa eu ceder nisso aqui, mas eu vou pedir um pouco mais ali na frente. Que aí eu equilibro de novo essa sessão dos dois lados. Então, como lidar com objeção? Não tenha medo de objeção. Tipo, Cara, mas é, ninguém nunca quebrou suas pernas, assim? Você, tipo, foi, mesmo preparada pra tudo, assim, de repente você foi pega tão de surpresa que você ficou, tipo, ih, sabe? Nunca deu uma bugada? não, claro, não, assim, não tô falando como se eu fosse a pessoa, tipo, cara, que é a mestre da merda, imagina. Mas assim, eu acho que todas as vezes que eu tomei essa pernada e eu fiquei sem saber como reagir, eu tava muito apegada ao que eu queria. Tipo assim, eu Uhum. queria aquilo e eu só tava disposta a sair com aquilo. E o problema de quando você faz isso é que às vezes você perde oportunidades de conseguir, porque aí sua cabeça vira só sim ou não. Ou você consegue aquilo ou você não consegue nada. Né? Eu prefiro sair com alguma coisa diferente do que aquilo que eu queria do que não sair com nada. Porque não existe pra mim sair com nada da negociação. Não vou sair com nada. Mas todas as vezes que eu tipo, me frustrei em uma negociação foi porque eu tava pegada, assim, de tipo, cara, tem que ser desse jeito, se não for do meu jeito, não funciona. E, cara, é bilateral, não é só o que funciona pra mim, né? Quando eu tô fazendo isso e falando, cara, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, a outra pessoa, ela entende que aquilo é benéfico pra uma parte só. E eu coloco ela numa posição de também pensar no que é só melhor pra ela, ao invés de ela também ficar numa posição de ceder pra algo que seja bom pra mim. Então, é óbvio que eu já tomei várias pernadas, assim, mas eu acho que com a maturidade, com a compreensão do que de fato significa uma negociação para mim, porque esse conceito mudou. Antigamente era, cara, negociação significa vencer. Não. Tipo, para mim, negociação significa você chegar no melhor acordo entre duas partes, assim. O que é possível naquilo. Até com você antes, né? Até o que rolou, né, com Chicago e tal, quando eu fui pra lá e eu fui tentar captar aquelas matérias. E, cara, basicamente, tipo, eu tô fazendo um MBA sem fazer, tipo, sem pagar, né, o tuition, porque eu comecei a mandar todas as mensagens pros professores, já que eu tava lá de bobeira, falando, cara, tô acompanhando meu noivo, vou pelo menos tirar, tipo, the best of it e vou fazer algumas aulas aqui, mas eu não tô disposta a pagar esse preço todo. E aí mandei mensagem para eles. E aí eu tinha cenários para mim. O melhor cenário era o professor falar, beleza, está aprovada. O segundo cenário era, cara, não sei, eu vou ter que ver, tipo, se você vai poder ser aprovado ou não. E aí eu tentava converter para o primeiro cenário, você está aprovado, né? Se aquele cenário virasse, cara, eu não posso te aprovar para esse curso, porque existe uma limitação da faculdade, ou porque eu não estou afim de te liberar, porque você é auditor, não sei o quê, já tive alguma experiência ruim com alguém que foi ouvinte, etc. Eu tentava colocar aquela pessoa numa posição, tipo, cara, é um docente. Assim, quando você é um docente, você está querendo ajudar outras pessoas a elas aprenderem. Então, eu me colocava numa posição ali de ser, tipo, aluno e querer aprender. Então, teve vários casos. Teve um até agora, especificamente, que, cara, era a matéria que eu mais queria, assim. Tipo, Storytelling and Narratives in Business, assim. Cara, na cara. Tem noção. E aí, eu mandei e-mail em setembro do ano passado, que ia começar agora, em março, porque eu vou estar em Chicago.
Falei, gente, tudo bem e tal, professor? Cara, ele era conhecido por não dar pra ninguém, assim, tipo, não pode auditor, porque a matéria sempre fica cheia, etc. Professor, cara, te expliquei aqui. Eu falei, cara, posso participar da sua matéria, etc. Papapá. Aí ele falou, cara, gostei dessa história, pode sim. Me manda e-mail quando chegar, tipo, perto, porque eu vou falar com a minha monitora e se tiver espaço dá pra gente fazer. Só que aí, ao longo do caminho, já tinham me falado que a monitora dele era uma pessoa meio difícil. E aí eu fui falando, vou ter que ficar amiga da monitora. A monitora vai ter que gostar de mim. E aí, vira e mexe, a gente falava algumas coisas, assim, fulano, tudo bem? Tá bom. Chegou agora há pouco, eu falei, oi, pessoal, só pra confirmar, eu vou poder participar, né? Tipo assim, tá tudo certo, né? Pra eu ficar como auditor. A monitora me respondeu, falando, cara, Maria, foi mal. Você não vai poder participar porque, tipo, deu overbook, assim, tipo, tá cheio. E a gente não pode permitir auditores, tipo, não oficiais. Aí eu falei assim, gente, eu falei, cara, essa é, tipo assim, a matéria dos meus sonhos. Eu tô sonhando com ela desde setembro, quando eu pisei. Eu não tô ligando, tipo, de ser auditor oficial, não oficial. O que significa isso? Como é que eu viro oficial? Também não sei. Eu falei, me explica. Eu falei, Uhum. cara, pode botar. Eu falei, eu sento no chão, não tem problema, eu sento no chão pra ver a matéria. Eu falei, porque o conteúdo pra mim é muito importante, tem muito a ver com a minha. Com o que eu trabalho, com o que eu faço, com o que eu acredito e tal. Aí ela começou a rir, ela falou assim, Duda, mas não dá. Porque, tipo assim, pra você ser oficial, você vai ter que pagar o tuition. E eu não tava disposta a pagar o tuition, tá? E Uhum. aí ela virou e falou assim: cara, o que eu posso fazer por você é o seguinte: eu te aviso se mudar alguma coisa em relação a isso. Tipo, se alguém desistir. Mas aí tudo bem, tipo, cara, não é fácil disso acontecer. Eu falei, não, beleza. Falei, já adaptei minha expectativa aqui, mas posso pedir um favor? E nisso cara, eu descobri que todos os meus amigos, inclusive meu noivo, né, que essa aula é tão famosa que todo mundo se inscreveu, todo mundo, tipo, denied, assim, todo mundo. E aí, todo mundo arrasado, tipo assim, Paula, cara, não acredito e tal. Eu pensei, cara, pra mim é mais importante estar lá na aula ou ter acesso ao conteúdo. Ter acesso ao conteúdo. E aí eu simplesmente pedi, eu falei pra ela, eu falei assim, cara, pra mim é muito importante, tipo, aprender. Eu quero, assim, tem tudo a ver com o que eu faço. Tipo, eu sei que eu não vou poder ir, eu entendi, já ajustei minha expectativa. Se você, por favor, se tiver algum lugar vago, me chama. Mas, assim, você pode compartilhar as sílabus do curso comigo, que é, tipo, o conteúdo, né, do curso, porque tem algumas indicações de livros e tudo mais, que eu não queria perder a oportunidade, assim, de saber que o professor indica, porque eu não vou estar participando. Aí, ela me surpreendeu. Lembra do que eu falei agora? Tipo assim, como é que alguém quebra suas pernas? Ela virou pra mim e falou assim: não, Duda, vamos fazer o seguinte então. Aí ela falou assim: como eu vi que, tipo, eu falei, conversei com o professor, você quer muito participar disso, tipo, a gente tá super honrado, inclusive. Ela falou: acho que nenhuma pessoa demonstrou tanto interesse em, tipo assim, aprender, né, tipo, sobre isso. Ela falou: como eu te falei, eu não posso te liberar pra vir na aula, mas eu posso liberar o seu acesso ao Canvas. E o Canvas é tipo onde tem todo o material. Não é só você ter acesso ao Table of Contents, assim, é tipo você de fato ter acesso ao material. E era tudo que eu queria. Porque eu não preciso necessariamente, e eu vejo sempre o lado bom das coisas, né? Eu tava tipo, cara, até melhor, porque eu não vou ter obrigação de estar em determinado horário, eu posso fazer em horários diferentes, porque eu vou poder acessar o Canvas a qualquer horário, e aí eu vou conseguir fazer o curso mesmo sem fazer o curso. E eu cheguei, aí meu noivo chegou pra mim e falou, cara, eu tô arrasado. Pô, não fui aprovado, só tomei um denied lá. Todos os nossos amigos, assim, todo tomou denied do curso. Aí ele veio e falou assim, pô, eu sei que você queria pra caramba, né, amor? Aí eu falei, queria e tal, mas não rolou dessa forma. Aí ele falou assim, como assim dessa forma? Eu falei assim, não, porque eu tô com acesso ao Canvas e tal, tipo, eu vou pegar o material do curso. Aí ele, pelo amor de Deus, compartilha comigo, sabe? Entendeu? Então, o que eu quero dizer é, tipo, tá vendo? Assim, pra mim, óbvio que seria muito legal aprender lá na hora, mas, tipo, tá ali com todo mundo, networking e tudo mais, mas eu posso construir isso por fora. O mais importante era ter acesso ao material, ao conhecimento, e eu vou ter de uma forma diferente da que eu tava imaginando previamente. Você acredita que existem limites éticos para negociação? Ah, com certeza, mas eu acho que depende muito do que a pessoa acredita como sendo correto, né? Tipo, como. Depende muito do da minha visão do que é correto, do que é ético, e da sua visão do que é correto e ético, assim, porque, como eu falei, negociação é você pedir as coisas, né? Tipo, só que você precisa pedir da maneira correta, pedir da maneira estratégica. E para isso,
você precisa acreditar que aquilo que você está pedindo não está, tipo, violando o direito de outra pessoa. Tipo, qual o mal que aquilo vai estar causando ao outro alguém. Isso depende muito de cada um, né? Tipo, a não ser que você tenha um mediador de fora falando, olha, não está sendo ético, é difícil, porque você vai ficar dependendo do bom senso das duas pessoas. Isso, inclusive, pode ser utilizado como uma estratégia, né? Tipo, como o próprio ato de negociar, assim, de você demonstrar eventualmente que não está acontecendo ali uma postura ética da outra parte, mas de uma maneira sutil, assim, do tipo, olha, eu tô agindo com ética com você, tô agindo de uma maneira super fair, jogando play fair aqui, sabe? Tipo, e você não tá. Mas aí, depende sempre do outro. Porque se a outra pessoa não estiver disposta, tipo assim, se ela não conseguir ser convencida pelo constrangimento de você mostrar que ela não tá sendo ética, não adianta. E aí eu tenho uma máxima na minha vida também, é que não tem negócio bom com gente ruim. Assim, se a pessoa é ruim, não tem negócio bom. Não vai ter como sair um negócio legal dali, sabe? Uhum. Então, ou você está disposta a ter um resultado muito aquém daquele que você estava esperando, porque eventualmente, sei lá, é um cliente mais importante de todos, é um puta big fish, etc e tal. Minha cabeça funciona, tá, beleza. Se eu estiver saindo perdendo nessa negociação, tipo, qual é a minha estratégia de médio prazo, de curto prazo, para que essa situação mude, né? E eu dou até muito exemplo de, cara, quando a gente fechou o nosso primeiro cliente na época da Legal, agora mesmo, tipo, lidando com as principais imobiliárias, assim, do Rio de Janeiro, tem uma galera que joga sujo, assim, para negociar. Eu não ligo. Tipo, eu sei o que precisa ser feito e às vezes eu aceito até algo aquém do que a gente, como empresa, deveria estar aceitando, porque eu quero iniciar aquele relacionamento e eu sei que eu vou entregar, eu sei que eu vou over-deliver. E ali, esse leverage, né? Tipo, eu vou estar em uma posição melhor para poder negociar melhor esses termos. Inclusive, aí eu não vou querer os 100% que eu pedi inicialmente, eu vou pedir 200, sabe? Uhum. Então, às vezes você precisa dar um passo para trás também para você conseguir criar espaço para dar mais 3 passos para frente ao invés de um só. É, e isso para mim, assim, tipo, do limite ético da coisa depende muito do que é ético para uma pessoa. O que é ético, O que pra você é inegociável, assim, questão de ética, assim, tipo, passou daqui eu não vou. Pra você, Duda, assim. cara, desrespeito, assim, tipo, para mim, cara, eu não, assim, minha família, meu pai, assim, principalmente, me ensinou, tipo, cara, eu trato todo mundo igual, assim, todo mundo. É, eu posso estar falando, tipo, com uma pessoa que, cara, é moradora de rua, eu posso estar falando com o presidente dos Estados Unidos, assim, tipo, eu vou tratar todo mundo igual, sabe? Eu acho que você desrespeitar outra pessoa e você criar preconceitos em cima dessa outra pessoa, né? Preconceitos, você não, cara, por qualquer motivo que seja, assim, pra mim é inegociável. Então, eu não aceito que as pessoas façam isso comigo. Tipo, sei lá, sabe, de você olhar e falar assim, pô, fulano de tal ali. Acontece pra caramba, assim, né? Tipo, você é mulher no mercado de trabalho, num lugar muito masculinizado. Então é normal as pessoas te subjugarem, assim, sabe? Só que como eu não faço isso com ninguém, eu não aceito que façam isso comigo. E eu descobri, né, estratégias para lidar com isso, para dar uma roupagem ou, tipo, fugir desse tipo de situação. Isso, pra mim, em negociação, tipo, qualquer tipo de intimidação, bullying, essas coisas do tipo, assim, pra mim, não funciona porque eu não faço com os outros, sabe? Uhum. E por que você acha, assim, a gente já chegou a falar sobre esse tema, na verdade, eu amo ouvir você falando sobre isso. Mas por que você acha que as mulheres negociam menos, assim? Estatisticamente, a gente negocia mal, assim. E no final das contas, isso se deve muito à diferença de salário que a gente tem. A gente não tem salários maiores porque a gente não pede salários maiores. No fim das contas, a gente acaba perdendo nisso. Por que você acha que a gente é tão ruim nisso? E a gente, historicamente, foi ensinada a se contentar, principalmente, assim, com o que estava sendo dado pra gente como um presente, não como algo que a gente de fato merecia, né? Tipo, então, eu acho que essa é uma das principais causas que faz com que muitas mulheres não tenham coragem de pedir, de se colocar em posições em que você deixa o outro desconfortável. A gente, como mulher, né, na sociedade que a gente vive, eu vejo que a gente está mudando. A gente, às vezes, em grande maioria das vezes,
a gente prefere se colocar numa posição desconfortável do que deixar o outro numa posição desconfortável. E quando você está falando de negociação, você não está falando só de, tipo, você ser, tipo, brother da pessoa, criar um ambiente de compreensão, etc. Vai ter momento desconfortável. Quando você, tipo, quando você tem que pedir por algo, é desconfortável. Você pode tomar um não. Você pode tomar um, tipo, eu não acho que você merece isso e tal. E quando você tem atrelado na sua cabeça de fato que você não merece, porque você foi ensinada, né, a achar isso, é muito difícil você ser bem sucedida nisso. Não porque você não tem capacidade, mas porque você tem uma crença limitante dentro de você. E aí geram muitas coisas em cima disso, né? Síndrome da impostora, etc. E eu acho que, no meu caso especificamente, eu sempre tive, tipo, muito amor, assim, muito cuidado em casa, sabe? Isso eu vejo que faz muita diferença, assim. Tipo, meus pais sempre acreditaram muito em mim. E eles sempre falaram, cara, você vai conseguir as coisas que você quer. E esse apoio pra Duda, que era criança, assim, olhando, né, pra trás, que foi se tornando uma menina, uma adolescente, uma mulher, ele foi muito importante. Porque eu sabia que mesmo se tudo desse errado, eu tinha para quem voltar. Assim, e falar, cara, deu tudo errado hoje, sabe? Como é que eu posso lidar com essa situação? Eu não tô acostumada a lidar com isso. Então, esse apoio é muito importante. Eu sei que isso é um super privilégio, né? Mas como que a gente consegue construir essa rede de apoio, né? Às vezes muitas pessoas não têm, né? Tipo, uma relação familiar tão boa, ou às vezes foram privadas da relação familiar por qualquer motivo. E como que a gente pode construir, né? Essa rede de apoio? Eu acho que isso é muito importante. E isso tem que começar enquanto você é criança, assim, porque enquanto você está formando as suas opiniões, enquanto você está formando, entendendo aquilo que você deve aceitar e o que você não deve. E eu sempre fui ensinada a aceitar somente o que eu achava que eu merecia, assim. E eu sempre achei que eu mereci muito, sabe? Isso foi muito importante na minha trajetória profissional, porque toda vez que alguém me subjugava, eu falava, cara, mas acho que eu mereço tão mais que isso, não vou aceitar, vou discutir, sabe? Uhum. Muito legal. Nossa, você me lembrou uma fala da minha mãe quando eu saí de casa, vim pra São Paulo. Dia que eu saí. Enfim. Ela, ela falou bem, cara, vai, joga tudo que você tem pra jogar e se der errado, você tem casa. Tipo, e isso faz toda a diferença. Eu sabia que, velho, se desse errado, eu tinha pra onde voltar, ia ter acolhimento. Talvez um pouco ali de julgamento, meio que larga a mão de ser frouxa e tal. Talvez ali. Mas Mas eu ia ter para onde ir, entendeu? Eu não ia ficar jogada. Então, eu sempre fui muito assim, eu não sou boa de negociação de salário, ainda sinto muito esse constrangimento de dizer assim, ai meu Deus, estou pedindo muito, sabe? Ou não saber ali como contornar objeções em relação ao salário, mas eu sempre soube muito claro, assim, o que eu não admitia. Então, a partir daqui, acabou pra mim, assim, sabe? Passou desse ponto, não vai ser um sim que você vai encontrar, não vai ser flexibilidade que você vai encontrar. E se eu me irritar, eu vou embora e volto pra casa, porque aquele negócio, eu tenho pra onde voltar, não preciso disso não, sabe? É É isso. bem... Meu marido tem 3 empregos, sabe? E isso é muito interessante, né? Porque a noção de limite é muito importante, que você precisa dar ao outro, né? E se a pessoa, se você começa a flexibilizar o seu limite, a pessoa entende que toda vez que você vai precisar flexibilizar mais, né? E isso a gente pode ver não só na relação profissional, mas em qualquer tipo de relação pessoal. Você olha e fala, cara, eu vou embora, dessa vez chega, tudo isso que você fez. Aí você fica, sabe? A outra pessoa vai Uhum. pensar na próxima vez, ah, não, eu acho que ela tem tendência a ficar. E eu entendo, tá? Tipo assim, principalmente quando você tá falando de um relacionamento abusivo, qualquer coisa do tipo, assim, tem uma questão de, cara, é uma dependência emocional. A gente não precisa ter essa dependência, tipo, no nosso ambiente de trabalho, assim, tipo, cara, se a gente já tem que lidar com uma dependência emocional na pessoa física, nas nossas relações pessoais, isso já é uma herança que a gente traz, você não precisa levar isso para dentro do seu trabalho. Só que eu entendo que quando você é ensinado assim desde cedo, né? Tipo, cara, você tem que calar, você tem que aceitar, você tem que. Você não pode desagradar a outra pessoa. Principalmente, tipo, cara, você não pode desagradar o seu marido, o seu namorado. Porra, aí você vai pro mercado de trabalho que só tem homem. Aí, tipo, o cara chega pra você e vai falar, não vou te dar esse salário, porque na maioria das vezes tá pedindo para um homem, né? Aí você Uhum. fala, beleza, não posso. Você tem inconsciente aquilo, eu não posso desagradar ele. Aí você aceita e você fica desconfortável, entendeu? Total. Inclusive, assim, eu entendo que isso é muito mais entre as mulheres, mas tu acredita que eu já encontrei um colega de trabalho que também virava pra mim e falava, nossa, como você é corajosa, né? Tipo, de falar o que
eu penso que estava certo naquele momento, assim, tipo, eu falei, aprendi, na verdade, antes eu era muito mais dura nas minhas palavras, então eu aprendi a flexibilizar, mas sempre com muito respeito, sempre com muita delicadeza, mas feedbacks duros, assim, conversas difíceis precisam ser tomadas. E aí, em alguns ambientes, isso é visto como coragem, mas, cara, isso não é coragem, isso é meio que óbvio, você tem dever de fazer isso. Então, nossa audiência é muito masculina, surpreendentemente muito masculina. E aí eu acho que eu falo muito para as mulheres sobre isso, mas, caras, também melhorem isso. Tipo, ninguém é obrigado a nada. É a única coisa que eu Perfeita. única coisa que eu falei para homens nesse podcast. Acabou. Acorda, entendeu? Nunca mais vai acontecer. E quais materiais, livros, filmes que você recomenda para quem quer aprender negociação, entender persuasão? Como é que começa a dar uns passinhos ali dessa autoconsciência nesse game? Legal. É óbvio que. Peraí, só fechar a porta de abrir. É óbvio que, cara, o Never Split the Difference, que é em português, né? A versão em português é Negocie como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss. Cara, esse livro é ótimo. Tem também To Sell is Human, né? Tipo, vender é humano, que é do. Esqueci o nome dele agora. Cara, 10/10, assim. Daniel Pink. É, cara, de filmes e séries, cara, Criminal Minds, que eu falei, dei um exemplo. Cara, eu adoro, assim, você vai, tipo, Criminal Minds, tem Cold Case também, muito bom. Tipo, CSI, todas essas séries, assim, policiais, eu acho que elas são muito legais para você conseguir compreender a psicologia por trás das coisas, assim. Tudo bem que tem a ver, assim, às vezes é pesado para quem não gosta de ver crimes hediondos, essas coisas e tal, mas eu foco muito não na violência daquilo, mas sim na psicologia por trás das decisões que são tomadas e como que as situações são ou não resolvidas e o que dá para tirar de aprendizado. Uhum. Você acha que Mad Men dá pra entrar nesse pacote? Você já assistiu? Ou não, sim? Mad Men, Aham. eu assisti, tem tanto tempo que eu assisti que eu vou te falar que eu nem lembro da história. E aí eu tô tipo assim, cara, se eu não lembro, não foi marcante na minha vida por algum motivo. Tipo assim, São porque. publicitários que tomam uísque e trazem esposas no fim do dia. Mas aí, tipo. Verdade, verdade. Perdão, eu confundi com aquele Mad Max. Eu acho que é Mad Max. Lembra daquele filme do Ah, deserto, da Charlize aham. Theron? Aí eu fiquei tipo assim, por que isso aqui tem a ver? Tipo assim, aí eu fiquei assim, tipo assim, a mulher no deserto com um negócio, tipo uns carros que matam os Não, outros. Eu falei, não. eu não sei se Mad tem a ver. Men mesmo. Tem Ah, um outro também que todo mundo cara, fala de escritório assim que eu esqueci agora. Cara, não, Mad Men é irado, tem tudo a ver, tipo assim, Aham. tudo a ver. Ainda mais você vê, cara, você olha as relações ali, tipo, inclusive, tipo, homens e mulheres ali, que é um negócio meio chocante, tudo bem pra época, né? Uhum. Era mais uma realidade, assim, hoje eu acho que pra gente é mais inadmissível por conta de todos os debates que a gente tem, mas eu acho muito legal, muito maneiro mesmo, de verdade. Ah, tem How to Get Away with Murder também, Ai, tipo, bom acho demais. o máximo, adoro, acho super legal. Acho que. Deixa eu ver qual outro. Tem um filme também que é As Duas Faces de um Crime. Bom pra caramba. Hum. Tipo, é velho e é ótimo. Assim, é tipo um moleque que ele alega ter, tipo, múltipla personalidade, né? E, Uhum. enfim, até você consegue entender, tipo, mais uma vez, né? Tipo, como é que psicológicas influenciam nas decisões das pessoas, assim, né? Tipo, e como que você consegue, tipo, take the best of it. Tem até um, uma série que eu vi recentemente com o Tom Holland e a Amanda Seyfried, que chama The Crowded Room, que de fato, o cara tinha síndrome da múltipla personalidade, mas aí você vai entender por que ele tinha essa síndrome da múltipla personalidade. Cara, 10/10, assim, 10/10. E acho que é super legal. Tudo que tiver a ver, assim, com psicologia e tudo mais, assim, é muito, muito bacana. Boa, e aí eu vou acrescentar a lista também. Eu não li, mas li review e sou muito fã da doutorzinha, que é Mentes Perigosas. Então, já que a gente já tá nessa pegada aí de crimes e tudo mais, Mentes Perigosas é bem bacana, porque dá uma visão. Tipo, os psicopatas são 4% da população, mas é muita coisa
para o impacto que eles conseguem gerar. E, estatisticamente, eles estão nos maiores lugares de poder. Então, eles chegam muito mais fácil no corporativo, em bancos e tudo mais. Então, há uma grande possibilidade. Quanto mais você cresce na carreira, mais convivência com essa galera você vai ter. E é bom estar atento aí a sinais. Interessante. Eu tenho esse livro, mas eu nunca tinha lido. Eu vou até pegar ele para ler. Não tinha me atentado, não. Boa. Ele tá na minha listinha aqui. Se a Duda de hoje pudesse dar um conselho transformador para a Duda de 18 anos, o que ela diria? 18, 20, sei lá. Eu acho que a Duda de 19 já fazia isso, né? Como porque ela, como eu te falei, ela chorou, porque só faltou comprar aquele negocinho para botar pro professor para dizer que ela ia perder o estágio, se ela fosse reprovada. Mas eu acho que eu reiteraria, assim, tipo, dois conselhos, na verdade. Primeiro, não tenha vergonha de pedir pelas coisas que você acredita, para você que são boas para você, que você acha que são certas para você. Não tenha medo. É, e, e tipo, be brave, assim, sabe? Tipo, be bold. Tipo, faça. Se as pessoas disserem pra você que, tipo, você não é capaz de fazer alguma coisa e você sonha, tipo, de maneira grandiosa, se você tem objetivos grandes e você quer conquistar, tipo, acredite em você, sabe? Que você vai encontrar o caminho. Assim, não precisa ser fácil. Não precisa ser fácil, mas dá pra ser prazeroso mesmo com os fracassos, assim. E o conceito de sucesso são pequenos fracassos, assim, né? Que foram superados diariamente. Não tenha medo, assim, de errar. Vai dar tudo certo, assim, se você só continuar, keep going. Não é pra desistir. Perfeito, chegamos ao fim da nossa conversa. Porque foi muito boa. Aprendi Foi muito muito hoje boa, aqui. né? Eu Foi adorei muito também. boa. Eu também. Obrigada por ter compartilhado tanto, de verdade. Tenho certeza que todo mundo ficou cheio de insights aí. Eu fiquei com 300. Vou ler os livros. Já comprei, inclusive comprei hoje Negocie Como Sua Vida Dependesse Disso. Ah, Porque você eu sabe, vi né? Que eu uma já tinha te foto dado essa sua. dica tinha tempo, né? Eu vi uma foto sua segurando esse livro. Em materiais que vocês podem ver, tem um artigo que eu li da Duda, traduzido pela a Thaís Sarenberg, que já foi entrevistada aqui também, na newsletter do Autogrowth, então dá uma procurada aí. Vou botar o LinkedIn da Duda aqui embaixo. Podem chamar ela, conversar com ela, adicionar ela. Maravilhosa, super acessível. Inclusive, eu consegui essa amizade com ela, que eu já tô chamando de amizade porque é sobre isso. Óbvio, já é mesmo. Pelo LinkedIn, assim, na cara dura, simplesmente fui lá, marquei, cheguei, então, me ajuda aqui. E ela foi super, super solícita, então eu recomendo esse caminho aí, que vocês vão aprender muita coisa, como eu tenho aprendido. Deixem comentários, deem estrelinhas para ajudar esse projeto. E é isso, galera. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.